Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo do nono ano. Vamos lá falar sobre ginástica e exercícios físicos? Vamos lá? Então a ginástica é uma prática corporal que existe há muitos anos, desde a Grécia Antiga, lá há quase 1000 anos antes de Cristo. Eles já faziam vários movimentos e foram estabelecendo pouco a pouco a ginástica, que se estabelecia através de exercícios que eram executados de forma nua, com seus corpos nus e com as práticas naturais que eles iam entendendo. Aí pouco a pouco eles foram estruturando essas habilidades, essas características da ginástica e foram separando por esportes diferentes. E esses esportes eles treinavam de uma maneira específica para cada um. Então, se por exemplo nos esportes antigos, lá no lançamento de disco, eles treinavam de uma forma com o disco para arremessar. Nas corridas também treinavam de outra maneira, sendo disputando com outras pessoas ou sozinhos. Nas próprias lutas eles faziam é, disputas semelhantes também, e cada um com características diferentes. Isso, esses pensamentos iniciais relacionados à sistematização do movimento, desses exercícios, dessas, desses esportes em si, foram pouco a pouco estabelecendo como ações de exercício físico. Então, os exercícios físicos são ações motoras que demandam um gasto calórico, que são sistematizados e estruturados através de movimentos repetitivos, sejam cíclicos, ou seja, que acontecem todo o tempo, ou acíclicos, que acontecem de forma intervalada e esporádica. Nesses exercícios existe uma gama muito grande de movimentos a serem executados, que pode ser trabalhado o corpo sobre uma forma mais global, ou seja, trabalhando vários grupos musculares ao mesmo tempo, ou trabalhando partes específicas do corpo e dos músculos para desenvolver tanto a questão de hipertrofia quanto condicionamento daquela estrutura muscular. Esses exercícios eles podem ser executados em vários ambientes, entre eles um ambiente aberto, na qual as pessoas fazem atividades de corrida, caminhadas, alguns momentos com as barras para calistenia, fazem também alguma execução de jogos ou esportes a céu aberto, e assim vão fazendo vários movimentos em ambientes abertos. Eles podem ser utilizados também em ambientes fechados, como academias, ginásios e estúdios de movimento, aos quais terão várias possibilidades de atividades ligadas à ginástica, como o HIIT, exercício de intervalar de alta intensidade, tem a musculação, exercícios aeróbicos, jump, spinning, tem várias opções que as pessoas podem utilizar nesse ambiente fechado, também como lutas e tantas outras possibilidades que podem acontecer. Com isso, com o desenvolvimento da ciência, os exercícios eles começaram a ser cada vez mais estudados quanto à sua eficácia, quanto às possibilidades de executar determinadas ações, determinados métodos, para que eles pudessem ter um desempenho melhor. E isso é muito visualizado no esporte, como por exemplo, nessa imagem aí mostra um jogador do Wolverhampton, que é o Traoré, quando ele era jogador do Barcelona há mais ou menos 6 anos atrás, quando ele tinha 20 anos, e agora ele tem 26 no Wolverhampton. Ele tinha um perfil físico totalmente diferenciado. Então, por o que ele necessitava de exercícios de força, ele foi pouco a pouco desenvolvendo e fazendo movimentos de exercício resistido para avaliar e melhorar o desempenho atlético e de força. Então ele ficou mais veloz, teve mais potência muscular, sem contar da força, que além de ser aparente na imagem, na hora dos embates dos jogos, ele também consegue ter um duelo melhor com os adversários. E não funciona apenas nesse âmbito, mas também
em outras características, como alguns atletas que entram nas ginásticas com perfil físico de uma forma e desenvolvem outras habilidades. Assim como também em outros âmbitos, como se for uma atividade aeróbica, desenvolve as capacidades cardiorrespiratória, a capacidade de ter mais flexibilidade e resistência física a determinadas ações que tragam a fadiga, e assim melhorem o desempenho pouco a pouco, alicerçados na ciência e no avanço dos exercícios físicos e das metodologias que possibilitam essa melhoria. Um contraponto a isso, a esse desenvolvimento do exercício, é o sedentarismo. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, nas últimas diretrizes do ano de 2020, uma pessoa é considerada sedentária quando ela faz menos de 150 minutos semanais de exercícios ou de atividade física de forma moderada, minimamente moderada. Então, para que a pessoa não se enquadre no perfil sedentário e se estabeleça como perfil ativo, os adultos eles têm que estabelecer cerca de 150 a 300 minutos semanais de exercícios ou atividade físicas de moderada a vigorosa, e se for somente vigorosa, no mínimo de 75 a 150 durante a semana. Mas essas pessoas que têm esse perfil sedentário, não somente aquelas pessoas que são gordinhas, que ficam o tempo todo no sofá, mas também as pessoas que têm uma estrutura corporal magra, ou seja, são endomorfos, e que também não têm atividade física durante seu dia a dia. Então, fazem um consumo excessivo de determinados alimentos, ficam muito tempo sentados ou deitados assistindo, com atividades que não trazem a movimentação corporal e não trazem esses benefícios que os exercícios e atividades físicas necessitam. Então, esse perfil sedentário foi modificado em relação ao OMS, e ele agora parte dessa premissa de tempo de 150 ou menos, com atividades moderadas, a pessoa é considerada sedentária. Mas uma condição contrária a esse sedentarismo é a vigorexia, que é um transtorno psicológico que a pessoa tem de achar que nunca está no corpo ideal, sempre quer estar mais forte, com um corpo mais vigoroso, e não se enxerga como tal. Como vocês podem ver nas imagens aí, dois rapazes estão se olhando no espelho, e o real, eles estão extremamente fortes, e na imagem eles não conseguem ver isso, ou seja, não conseguem ver evolução, e tentam a todo custo fazer esses treinamentos mais vigorosos para conseguir ficar mais fortes e tentar visualizar de outra forma. Só que se eles não se tratarem, nunca irão conseguir, porque sempre vai ter essa questão da imagem ser de outra forma, estar sempre mais fraco do que eles realmente estão. Então, essa questão da vigorexia traz muitos prejuízos, pois a alimentação dessas pessoas acaba sendo mais restrita, eles acabam ingerindo alguns alimentos que não vão ser bons para a saúde, podem utilizar algumas drogas também, pensando que não estão conseguindo o melhor desempenho nesses exercícios, e também vai agravar vários órgãos dos seus corpos, tanto a questão estrutural da musculatura esquelética, articulações, e também órgãos internos, como sobrecarregar rins e outros órgãos também, com o seu excesso de exercícios. Isso pode potencializar o rendimento, não pensando somente nessas vigorexia, nesse sedentarismo, mas em si no desempenho. Eles podem potencializar através de uma alimentação. Então, a nutrição, que pode ser habitual, ou nutrição funcional, ou até mesmo nutrição farmacosintética. A habitual é que as pessoas não têm a intenção de especificar, então elas vão fazer os exercícios,
as atividades físicas e não se preocupam tanto com o que estão se alimentando, se é fast food, se são alimentos proteicos naturais ou sintéticos, se são alimentos que existem muitas vitaminas, sais minerais, lipídios. Eles apenas se alimentam sem ter nenhuma preocupação com isso. E nesse caso pode haver uma interferência ou não no desempenho de determinado exercício ou de determinada ação motora. Já a nutrição funcional, ela se caracteriza como sendo a utilização de alimentos, ou seja, funcional natural. Geralmente ela é prescrita por nutricionistas, as quais as ações motoras feitas em exercícios e atividades físicas vão ser potencializadas pelo uso natural de proteínas, de carboidratos, de lipídios, de sais minerais, de vitaminas. Isso com dieta específica, já estruturada para aquele objetivo e para aquela demanda energética daquela pessoa. Mas também pode ocorrer da utilização da nutrição farmacossintética, ou seja, as pessoas podem utilizar como suplementos alimentares de proteína, de sais minerais, os próprios pré-treinos que eles utilizam para dar mais energia no exercício, a reposição de sais minerais, de vitaminas, para potencializar dessa forma com alimentos, ou melhor, com substâncias que são sintéticas ou criadas em farmácias e que podem assim potencializar determinadas ações do corpo, certo? Então agradeço a todos vocês que estiveram comigo até aqui. Essa foi mais uma aula do professor Roberto Barbosa aqui com o 9º ano, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu? Tchau, tchau!